Você já sentiu que está no meio de uma batalha espiritual? Que parece que cada passo que você dá em direção a Deus, algo tenta te puxar para trás? No capítulo 4 de Mateus, vemos Jesus sendo tentado no deserto e logo depois iniciando o seu ministério, chamando discípulos e curando multidões. E sabe o que isso nos ensina? Que antes de todo o grande propósito há uma grande batalha. Mas Jesus nos mostra como vencer as tentações e andar no chamado de Deus com autoridade. Então, fique comigo até o final deste estudo, porque hoje você vai aprender como resistir ao inimigo e viver no centro da vontade de Deus. Vamos lá? Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Jesus respondeu: "Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: "Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: "Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte." Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: "Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto." Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: "Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente." Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Agora vamos destrinchar esse capítulo e aplicar essa palavra poderosa à nossa vida. Primeiro, a tentação no deserto. Como vencer o inimigo? Logo depois de ser batizado e ouvir a voz do Pai declarando: "Este é o meu Filho amado", Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por que Jesus precisou passar por isso? Porque todo filho de Deus enfrentará provações antes de viver plenamente seu chamado. E Satanás ataca Jesus em 3 áreas que também são áreas de luta na nossa vida. Primeira tentação, a necessidade física. O diabo diz: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão." O que aprendemos? Muitas vezes somos tentados a satisfazer nossas necessidades do jeito errado, fora da vontade de Deus. Mas Jesus responde: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Segunda tentação, o orgulho e a vaidade. Satanás leva Jesus ao topo do templo e diz: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito que anjos te sustentarão." Aqui, o diabo usa a própria palavra de Deus de forma distorcida. Ele quer que Jesus prove quem ele é por meio de um milagre espetacular. Mas Jesus responde: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Terceira tentação, o poder e a glória fácil. O diabo mostra os reinos do mundo e diz: "Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar." Aqui, Satanás oferece um atalho para Jesus alcançar poder sem precisar passar pela cruz. Mas Jesus declara: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." E o diabo foge. E o que aprendemos? Primeiro, que a palavra de Deus é nossa arma contra a tentação. Segundo, não precisamos provar nada a ninguém, nossa identidade está segura em Deus. E 3, não há atalhos para a vontade de Deus. O caminho certo sempre exige fé e obediência. Segundo, o início do ministério, o chamado para seguir a Cristo. Depois da tentação, Jesus começa seu ministério. Ele prega: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." E então ele chama Pedro, André, Tiago e João, dizendo: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." E eles imediatamente deixam tudo para seguir Jesus. O que aprendemos aqui? Que quando Jesus nos chama, Ele quer uma resposta imediata. Ele não apenas nos salva, mas nos transforma para impactarmos outras vidas. Terceiro, os milagres começam, o poder do reino de Deus. No final do capítulo, Jesus começa a curar enfermos, libertar pessoas e ensinar multidões. E as notícias sobre ele se espalham rapidamente.
E o que isso significa? Significa que quando andarmos na obediência a Deus, os frutos aparecem. O que Deus quer nos ensinar com o capítulo 4 de Mateus? Primeiro, que toda tentação vem antes de uma grande missão. 2. Que a palavra de Deus é nossa arma contra o inimigo. 3. Jesus nos chama para segui-lo sem reservas. E 4. O poder do reino de Deus se manifesta onde há obediência. E a pergunta é: estamos prontos para viver isso em nossa vida? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui abaixo. Qual parte desse capítulo mais impactou a sua vida? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!